Em abril de 2012, André Oliveira, de 42 anos, desvaneceu-se juntamente com sua companheira Juliana e seus dois meninos pequenos, Lucas e Gabriel, da própria residência, sem deixar vestígio algum. A família simplesmente se dissipou numa tarde corriqueira, deixando para trás ovos sobre a bancada, guloseimas espalhadas pela sala e dois cães no jardim. 4 anos mais tarde, em outubro de 2016, Marcos Pereira realizava uma caminhada em área de mata quando deparou-se com algo que desvendaria uma realidade muito mais obscura do que qualquer pessoa conseguiria conceber. André Oliveira havia edificado uma existência próspera na localidade interiorana desde que estabeleceu residência com a família no outono de 2011. Aos 42 anos, administrava um empreendimento exitoso de artigos ornamentais em cerâmica que servia toda a localidade, enquanto Juliana, de 41 anos, atuava como agente imobiliária credenciada. Os meninos Lucas, de 5 anos e Gabriel, de 4, compareciam à instituição de ensino local e eram reconhecidos no bairro como garotos sorridentes e bem comportados. A alvorada de 15 de abril de 2012 iniciou-se como qualquer outra sexta-feira. André despertou cedo para organizar as encomendas da semana e preparar os garotos para as aulas. Juliana tinha alguns compromissos agendados para exibir propriedades na parte vespertina. A rotina doméstica prosseguia seu trajeto habitual quando André telefonou para o genitor Paulo Oliveira por volta das 10h30. Estou apressado para uma reunião de almoço, comunicou André ao pai durante a ligação telefônica. Paulo percebeu que o filho demonstrava leve inquietação, mas nada que sugerisse qualquer contratempo sério. Era habitual André ter encontros com distribuidores e compradores durante o intervalo do almoço, especialmente nas sextas-feiras, quando planejava as atividades da semana vindoura. No começo da tarde, Juliana dialogou por telefone com sua irmã acerca do recém-nascido da família. A conversa prolongou-se cerca de 20 minutos e Juliana exibia o ânimo característico ao comentar sobre crianças. Ela mencionou que André estava dedicado a um projeto diferenciado e que possivelmente visitariam a irmã no final de semana posterior. A derradeira comunicação registrada de André ocorreu quando ele contactou Ricardo Alves, seu parceiro comercial, discorrendo sobre pormenores de uma encomenda relevante. Alves, posteriormente informou aos apuradores que André aparentava normalidade durante a conversa, concentrado nos afazeres e sem exibir qualquer indício de apreensão ou urgência em comum. Às 17h47, tanto André quanto Juliana interromperam todas as comunicações simultaneamente. Os aparelhos celulares cessaram de transmitir sinais e todas as atividades virtuais pararam repentinamente. Nenhum integrante da família respondeu a mensagens, correios eletrônicos ou ligações telefônicas a partir daquele instante preciso. Os moradores adjacentes posteriormente informaram ter observado movimentação regular na residência durante a tarde, mas nada que atraísse atenção específica. Os garotos foram avistados brincando no jardim por volta das 16 horas e Juliana estava irrigando as plantas da sacada cerca de meia hora após. Tudo aparentava absolutamente ordinário numa tarde clara de abril. Quando a noite chegou e nenhum componente da família atendeu chamadas dos parentes, as primeiras apreensões começaram a emergir. O telefone da residência tocava sem resposta e os celulares direcionavam imediatamente para a secretária eletrônica. A casa permanecia com a iluminação ativada, mas ninguém respondia ao interfone. Na manhã posterior, o mutismo completo da família Oliveira já havia se convertido em algo muito mais sinistro do que qualquer pessoa conseguiria conceber. Uma família completa havia simplesmente se evaporado da superfície terrestre, sem deixar uma única evidência sobre o que teria ocorrido naquela tarde fatídica de abril. Na alvorada de 19 de abril de 2012, 4 dias após o sumiço, uma descoberta alterou completamente o rumo inicial das apurações. O automóvel prateado da família Oliveira foi localizado abandonado próximo à divisa com a nação limítrofe, estacionado numa zona de acesso comunitário adjacente ao posto de fiscalização migratória. A posição do veículo gerou as primeiras hipóteses sobre o que teria acontecido com a família. As autoridades fronteiriças foram prontamente mobilizadas e iniciaram a revisão das filmagens de segurança dos dias antecedentes. O automóvel estava trancado, sem indícios de violência, mas também sem qualquer objeto pessoal da família no compartimento interno. No dia subsequente, 20 de abril, Paulo Oliveira recebeu uma mensagem eletrônica inesperada de Ricardo Alves, parceiro comercial de André. Não obtive comunicação do André há alguns dias, escreveu Alves. Ele não compareceu para nossos encontros programados e não está retornando aos telefonemas. A mensagem acendeu o primeiro sinal oficial sobre o desaparecimento da família. Em 21 de abril, o investigador Márcio Rocha da Delegacia Regional executou a primeira verificação oficial de bem-estar na casa de 2 pavimentos da família Oliveira. Rocha bateu na porta, acionou o interfone repetidas ocasiões e caminhou ao redor da propriedade,
mas não conseguiu qualquer resposta. Os cães latiam incessantemente no Jardim dos Fundos. A apreensão da família atingiu o ápice quando Miguel Oliveira, irmão de André, decidiu agir por iniciativa própria. Em 24 de abril, ele ingressou na casa pela janela aberta da sala para procurar indícios sobre o paradeiro da família. A casa estava exatamente como eles abandonaram, relatou Miguel aos investigadores. Mas havia algo muito peculiar no ambiente. Somente em 26 de abril, 11 dias após o sumiço, as autoridades finalmente ingressaram oficialmente na residência com autorização judicial. A cena encontrada pelos investigadores revelou sinais perturbadores de uma saída súbita e não programada. Na cozinha, ovos deteriorados permaneciam sobre a bancada, exalando um odor repugnante que impregnava toda a habitação. Tigelas com sobras de guloseimas estavam dispersas pela sala de convivência, como se a família tivesse sido interrompida durante um instante de descontração. Os 2 cães da família vagavam pelo jardim, visivelmente famintos e sem água limpa. Não havia indícios de confronto ou invasão forçada, documentou Rocha em seu relato oficial. Mas a casa narrava uma história de abandono repentino e inexplicável. Todas as vestimentas estavam nos guarda-roupas, documentos relevantes permaneciam nas gavetas e mais de R$200 mil nas contas bancárias não haviam sido movimentados. A apuração inicial se intensificou quando os técnicos localizaram o computador da família ainda ativado. No histórico de navegação, descobriram pesquisas recentes sobre quais documentos menores precisam para viajar à nação limítrofe e downloads de lições elementares de idioma estrangeiro. As buscas haviam sido executadas nos dias precedentes ao desaparecimento. Em 30 de abril, 2 semanas após o sumiço, Rocha tomou uma decisão crucial que definiria o trajeto da apuração. Em seu mandado oficial, escreveu: "É minha convicção que a família Oliveira é vítima de crime brutal." No mesmo dia, a polícia local notificou as autoridades federais para incluir a família Oliveira na lista de pessoas desaparecidas. Paralelamente, as autoridades fronteiriças haviam finalizado a análise das filmagens de segurança. As imagens exibiam 4 silhuetas que poderiam corresponder à família Oliveira, atravessando a pé para a nação limítrofe em 19 de abril. A qualidade das imagens era precária, mas as proporções pareciam compatíveis com 2 adultos e 2 menores pequenos. Durante os meses subsequentes, a apuração seguiu 2 linhas principais. A primeira explorava a possibilidade de fuga voluntária baseada nas evidências do computador e na gravação da fronteira. A segunda, defendida principalmente pelo investigador Rocha, mantinha a hipótese de crime brutal devido às circunstâncias suspeitas do abandono da residência. As buscas se estenderam por toda a região fronteiriça durante 2012 e 2013. Equipes de resgate percorreram trilhas, cavernas e áreas rurais adjacentes, tanto do lado nacional quanto da nação limítrofe. Cartazes com fotografias da família foram distribuídos em postos de combustível, hospedarias e estabelecimentos comerciais em um raio de 300 quilômetros. A frustração aumentava conforme os meses transcorriam, sem qualquer pista concreta. Em maio de 2015, 3 anos após o desaparecimento, a Delegacia Regional anunciou oficialmente acreditar que a família Oliveira havia viajado voluntariamente para a nação limítrofe. Rocha foi removido do caso principal, embora mantivesse suas suspeitas particulares. "Nunca acreditei na hipótese da fuga", declarou Paulo Oliveira aos jornalistas locais durante o 3º aniversário do desaparecimento. André e Juliana evitavam a nação limítrofe por questões de segurança. Eles jamais conduziriam os meninos para lá sem avisar a família. A reviravolta definitiva aconteceu numa manhã gelada de 8 de outubro de 2016. Marcos Pereira, um entusiasta de caminhadas de 35 anos, explorava uma área remota da região de mata quando percebeu algo perturbador entre a vegetação densa. Ossos esbranquiçados emergiam do terreno, aparentemente arrastados por atividade animal de sepulturas rasas. Pereira imediatamente acionou as autoridades locais. "Vi que não eram ossos de animais", relatou aos investigadores. "Estava olhando para restos humanos." Em 2 horas, uma equipe forense completa havia isolado a área e iniciado o processo de escavação, que alteraria para sempre o entendimento sobre o destino da família Oliveira. Em 10 de outubro de 2016, 2 dias após o chamado de Marcos Pereira, os investigadores localizaram 2 sepulturas rasas de aproximadamente 60 centímetros de profundidade escavadas na terra da mata. O que encontraram ali destruiu para sempre qualquer esperança de que a família Oliveira ainda estivesse viva em algum lugar distante. 4 conjuntos de restos humanos foram cuidadosamente removidos das sepulturas. Cada conjunto estava envolvido em sacos plásticos pretos. Um detalhe que enviou ondas de choque através da comunidade local. Não se tratava de mortes acidentais ou naturais.
Alguém havia deliberadamente ocultado os corpos com a intenção clara de nunca serem encontrados. A notícia chegou até Paulo Oliveira através de uma ligação oficial na tarde do mesmo dia. Encontramos sua família, disse a voz do investigador do outro lado da linha. Paulo desabou no chão da sala de sua casa, onde havia mantido por mais de 4 anos uma mesa coberta com fotografias, recortes de jornal e todas as pistas que conseguiu reunir sobre o desaparecimento. Durante todos esses anos, eu sabia que algo terrível havia acontecido, declarou Paulo à imprensa local 2 dias depois. Mas uma parte de mim ainda esperava que eles aparecessem na porta de casa como se nada tivesse acontecido. A confirmação de que seus piores temores eram reais devastou não apenas a família Oliveira, mas toda a comunidade da localidade interiorana. Em 12 de outubro de 2016, os registros dentários confirmaram oficialmente que os restos pertenciam a André e Juliana Oliveira. Os outros conjuntos de restos, menores e mais frágeis, foram identificados como pertencentes aos meninos Lucas e Gabriel, com base em análises preliminares. A descoberta transformou completamente a narrativa que havia dominado o caso por mais de 4 anos. A hipótese de fuga voluntária para a nação limítrofe, que havia direcionado toda a apuração oficial, desmoronou instantaneamente. Nós estávamos procurando por uma família que havia escolhido desaparecer, relatou um investigador à imprensa. Mas, na verdade, estávamos lidando com vítimas de assassinato desde o primeiro dia. Miguel Oliveira, irmão de André, expressou a mistura de alívio e devastação que dominou toda a família estendida. Finalmente sabemos a verdade, disse aos repórteres. Mas essa verdade é muito mais dolorosa do que qualquer incerteza que vivemos durante esses anos. A comunidade da localidade interiorana reagiu com uma combinação de choque e raiva. Durante 4 anos, muitos habitantes locais haviam especulado sobre os motivos que teriam levado uma família aparentemente feliz a abandonar tudo e fugir. Agora enfrentavam a realidade brutal de que André, Juliana e os 2 meninos inocentes haviam sido vítimas de um crime hediondo que aconteceu bem debaixo de seus narizes. O caso da família Oliveira havia se transformado oficialmente de desaparecimento misterioso para apuração de homicídio múltiplo. A descoberta dos restos envolvidos em sacos plásticos pretos marcou o início de uma investigação completamente reformulada. Fernando Costa, investigador especializado em homicídios, assumiu oficialmente o caso em 15 de outubro de 2016, trazendo metodologia forense moderna e tecnologia que não havia sido aplicada durante os primeiros 4 anos de buscas. Agora estamos lidando com evidências físicas concretas, declarou Costa durante a primeira reunião com a equipe renovada. Cada fibra, cada fragmento de terreno, cada detalhe microscópico pode nos conduzir ao assassino. A abordagem científica substituiu as especulações sobre fuga voluntária que haviam dominado a apuração anterior. A primeira prioridade foi estabelecer a causa e o momento exato das mortes. O Instituto Médico Legal iniciou análises detalhadas dos restos, buscando sinais de trauma, vestígios de DNA não pertencentes às vítimas e qualquer evidência que pudesse indicar como a família Oliveira havia sido assassinada. Em 20 de outubro de 2016, os peritos fizeram uma descoberta crucial nas sepulturas. Um malho de aproximadamente 1,5 kg foi encontrado enterrado a pouca distância dos restos, com vestígios de material orgânico que correspondiam às vítimas. O instrumento usado no crime estava ali há mais de 4 anos, relatou o perito forense responsável, preservado pelas condições do solo da mata. Simultaneamente, uma segunda equipe forense retornou ao automóvel prateado abandonado na fronteira, que havia permanecido em depósito policial desde 2012. Com técnicas de coleta de DNA mais avançadas, os investigadores reprocessaram cada superfície do veículo que poderia conter material genético dos assassinos. Durante as 3 semanas subsequentes, laboratórios especializados trabalharam na extração e análise de amostras microscópicas coletadas tanto no local da descoberta quanto no veículo abandonado. Estamos procurando por fragmentos de DNA que não pertencem à família Oliveira, explicou a coordenadora do laboratório forense aos investigadores. O primeiro avanço significativo veio em 12 de novembro de 2016, quando os registros dentários confirmaram definitivamente a identidade de André e Juliana Oliveira. As análises dos restos menores, através de comparações com registros médicos pediátricos, confirmaram que pertenciam a Lucas e Gabriel. A família Oliveira havia sido oficialmente encontrada após 4 anos e 7 meses de desaparecimento. Agora sabemos com certeza absoluta que André, Juliana e os 2 meninos foram assassinados, anunciou Costa durante coletiva de imprensa. Nossa apuração se concentra em identificar quem cometeu esses crimes bárbaros contra uma família inocente. Paralelamente às confirmações de identidade, a análise do malho revelou detalhes perturbadores sobre a brutalidade dos assassinatos.
Vestígios microscópicos de sangue e tecido cerebral confirmaram que a ferramenta havia sido usada para infligir ferimentos fatais em múltiplas vítimas. O padrão de danos nos crânios é consistente com golpes repetidos de instrumento pesado, documentou o relatório forense. A apuração se intensificou quando os peritos descobriram que o malho não era uma ferramenta doméstica comum. As características específicas da marca e modelo indicavam uso profissional, o tipo de equipamento usado em construção civil ou carpintaria especializada. Não é algo que qualquer pessoa teria em casa, observou o perito responsável pela análise. Paulo Oliveira acompanhava cada desenvolvimento através de reuniões regulares com os investigadores. Durante todos esses anos, eu mantive uma lista de pessoas que poderiam ter feito mal à minha família, declarou aos detetives. Agora vocês têm evidências científicas para encontrar o responsável. A equipe forense expandiu as buscas na área onde os corpos foram encontrados, procurando por evidências adicionais que pudessem ter sido deixadas pelo assassino. Fibras de tecido, pegadas preservadas no terreno e fragmentos microscópicos foram coletados em um raio de 50 metros ao redor das sepulturas. Em 28 de novembro de 2016, a análise das fibras coletadas na cena revelou vestígios de material têxtil que não correspondia às vestimentas das vítimas. Encontramos fragmentos de roupa que provavelmente pertenciam ao assassino, relatou o laboratório. Alguém deixou parte de si mesmo naquele local. Enquanto as análises forenses avançavam, a equipe de investigação revisou sistematicamente todas as pessoas que haviam tido contato com a família Oliveira nas semanas anteriores ao desaparecimento. Moradores adjacentes, clientes do empreendimento de André, colegas de trabalho de Juliana e prestadores de serviços foram entrevistados novamente com foco em possíveis motivos criminais. A reviravolta definitiva aconteceu em 2 de dezembro de 2016, quando o Laboratório Federal completou a análise de DNA coletado no volante do automóvel abandonado. Os resultados revelaram material genético que não pertencia a nenhum integrante da família Oliveira. Alguém mais havia dirigido o veículo até a fronteira. Encontramos DNA de uma quinta pessoa no volante, anunciou Costa à equipe investigativa. Alguém dirigiu o automóvel da família Oliveira até a fronteira para criar a ilusão de fuga voluntária. A descoberta transformou completamente o entendimento sobre como o crime havia sido executado e ocultado. O perfil genético foi imediatamente inserido no Banco de Dados Nacional de DNA Criminal. Agora temos a impressão digital genética do assassino, declarou o coordenador do laboratório. É apenas questão de tempo até descobrirmos quem é essa pessoa e como ela conseguiu enganar toda uma apuração durante 4 anos. A pergunta que assombrava todos os investigadores era simples, mas aterrorizante. Quem era a pessoa que havia assassinado uma família inteira e depois teve a frieza de dirigir o automóvel das vítimas até a fronteira para forjar uma fuga que nunca aconteceu? A busca no Banco de Dados Nacional de DNA demorou apenas algumas horas para retornar uma correspondência que chocou todos os investigadores. O perfil genético encontrado no volante do automóvel abandonado pertencia a Ricardo Alves, o parceiro comercial de André Oliveira, que havia mantido contato com a família durante todo o período de desaparecimento. Ricardo Alves estava bem debaixo do nosso nariz durante todos esses anos, declarou Fernando Costa durante reunião emergencial da equipe. Enviou mensagens eletrônicas, participou de buscas, consolou a família. Tudo isso sabendo exatamente onde estavam os corpos. A revelação de que o assassino havia participado ativamente da própria apuração deixou todos os envolvidos em estado de choque, mas as descobertas sobre Alves estavam apenas começando. Uma análise detalhada dos registros financeiros do empreendimento de André revelou uma fraude sistemática que havia passado despercebida por mais de 4 anos. Alves havia falsificado a assinatura de André e emitiu dezenas de cheques na conta comercial após o desaparecimento, desviando milhares de reais. Os cheques começaram a ser sacados uma semana após a família desaparecer, relatou o auditor forense responsável pela análise. Alves drenou sistematicamente a conta comercial de André enquanto fingia procurar por ele. A motivação financeira forneceu o primeiro vislumbre sobre o possível motivo para os assassinatos. Em 18 de novembro de 2017, mais de 5 anos após os crimes, Ricardo Alves foi preso em sua residência durante uma operação coordenada pela Polícia Civil. "Você demorou para chegar." Foram as únicas palavras que Alves disse aos investigadores durante a prisão, demonstrando uma frieza que confirmou todas as suspeitas sobre sua personalidade. A comunidade da localidade interiorana reagiu com uma mistura de traição e raiva ao descobrir que o assassino havia vivido entre eles durante todos esses anos. Alves estava nos eventos de busca, consolava a família, fingia estar preocupado, relatou um morador aos repórteres locais. Como alguém pode ser tão frio assim?
O julgamento de Ricardo Alves teve início em 12 de março de 2019, quase 7 anos após os assassinatos. O Ministério Público apresentou um caso sólido, baseado no DNA encontrado no automóvel, nos cheques fraudulentos e no malho usado no crime. Alves assassinou uma família inteira por dinheiro e depois teve a audácia de fingir procurar pelas vítimas, declarou o promotor durante as alegações iniciais. Durante o processo, detalhes perturbadores sobre a frieza de Alves emergiram através de depoimentos de familiares e amigos. Paulo Oliveira, pai de André, confrontou o assassino durante seu testemunho. Você olhou nos meus olhos durante 4 anos, sabendo que havia assassinado meu filho e meus netos. Alves permaneceu impassível durante todo o julgamento. Em 15 de agosto de 2019, após 3 dias de deliberação, o júri considerou Ricardo Alves culpado de assassinar André Oliveira, Juliana Oliveira, Lucas Oliveira e Gabriel Oliveira. O veredicto de culpado trouxe alívio, mas não pode devolver nossas vidas perdidas, declarou Miguel Oliveira, irmão de André, do lado de fora do tribunal. A sentença foi proferida em 28 de março de 2020. Alves recebeu a pena máxima de 40 anos de prisão pelos 4 assassinatos sem possibilidade de liberdade condicional. O réu demonstrou extrema crueldade ao assassinar 2 menores inocentes, justificou o juiz durante a leitura da sentença. Atualmente, Ricardo Alves cumpre sua pena na Penitenciária Estadual de Segurança Máxima. Aos 52 anos, ele não é elegível para liberdade condicional e permanecerá preso por 40 anos. O mundo foi roubado de 4 almas lindas, disse Miguel Oliveira durante a sentença. Mas pelo menos a justiça foi feita. O caso da família Oliveira está oficialmente encerrado, mas as cicatrizes na comunidade da localidade interiorana permanecem abertas. A descoberta de que um parceiro de confiança era capaz de tamanha brutalidade mudou para sempre a maneira como os habitantes locais veem as pessoas ao seu redor. O caso da família Oliveira nos lembra que mesmo nas trevas mais profundas da maldade humana, a luz da justiça pode prevalecer. André, Juliana, Lucas e Gabriel não morreram em vão. Suas vidas foram celebradas durante todo o processo judicial e suas memórias continuam vivas no coração de todos que os conheceram. É reconfortante saber que André e Juliana, que construíram uma vida baseada no amor e no trabalho honesto, agora descansam em paz ao lado de Deus, juntamente com seus filhos inocentes que nunca tiveram a chance de crescer. Para Paulo Oliveira e toda a família estendida, a fé se tornou o único consolo verdadeiro durante os anos de sofrimento e incerteza. Que o Senhor conforte os corações daqueles que ainda choram por André, Juliana, Lucas e Gabriel. Que suas almas descansem em paz eterna e que suas vidas sejam lembradas não pela tragédia que as encerrou, mas pelo amor genuíno que compartilharam enquanto estiveram entre nós. A justiça terrena foi feita. E a justiça divina é perfeita e eterna.